Você nunca imaginaria que minha mãe tem pavor de violinos. Ela nunca me disse o porquê, até o dia em que eu disse que queria ser músico. Sempre achei essa versão dela estranha. Não podíamos ter música ao vivo em casa. Ela deixava gravação, mas a ideia de alguém realmente tocar um instrumento em nossa casa, impensável. Ela nunca explicou isso, mas era possível vê-la congelar se alguém mencionasse. Quando finalmente contei a ela que queria tocar violino, ela ficou em silêncio, um silêncio profundo. E foi aí que ela me falou uma história que minha avó havia contado a ela. Minha avó cresceu pobre, mas tinha um dom, um talento para a música. Ela cantava na igreja, e sua voz era tão bonita que a congregação começou a notar. Um dia, um membro da igreja ofereceu-se para comprar um violino para ela, acreditando que seu talento merecia ser incentivado. Foi um presente incrível e minha avó o valorizava profundamente. Ela tocava aquele violino todos os dias. Tornou-se sua fuga das dificuldades da vida. As notas que tocava pareciam elevá-la acima das circunstâncias, ainda que apenas por um tempo. As pessoas se reuniam ao redor dela sempre que praticava ao ar livre, cativadas pelas melodias que ela extraía daquele simples e desgastado instrumento. Então, quando ainda era criança, algo estranho aconteceu. Minha avó estava trabalhando em uma nova música, algo que ela mesma compôs. Tocou uma noite, depois do jantar, sentada na pequena sala da casa modesta deles. Naquela noite, teve um sonho como nunca antes. Sonhou com um campo, exuberante, dourado, perfeito. Ao longe, ouvia sussurros suaves, quase como um coro murmurando junto à sua melodia. Era encantador. Na noite seguinte, ela tocou a mesma música antes de dormir. O sonho voltou, mas dessa vez os sussurros estavam mais altos, mais claros. Eles não estavam apenas murmurando, estavam falando. Toque para nós, diziam. Precisamos ouvir mais. A princípio, minha avó achou aquilo lisonjeiro. Pensou que fosse seu subconsciente incentivando-a. Então ela tocou de novo, e de novo, e de novo. Mas os sonhos começaram a mudar. O campo escureceu, os sussurros ficaram mais agudos, insistentes. Toque, eles exigiam. Você deve tocar. As figuras outrora douradas se tornaram sombras. Ela tentou parar, mas algo sobre o violino a puxava de volta, como uma gravidade da qual ela não conseguia escapar. Quanto mais tocava, mais os sonhos a consumiam. As figuras sombrias sussurrando na escuridão ficaram mais nítidas, formas sem rosto com olhos que brilhavam como brasas moribundas. Elas a cercavam, suas vozes se sobrepondo, uma cacofonia enlouquecedora de súplicas e ordens. Então uma noite, ela o viu. No início achou que fosse mais um sonho, mas não era. Lá no canto do quarto, algo estava de pé. Ela não conseguia descrevê-lo, só sabia que não pertencia a este mundo. Ele sussurrava para ela tocar, e ela disse à minha mãe que teria tocado se pudesse se mover, mas estava paralisada de medo. Eventualmente a coisa foi embora. Ela sabia que não era um sonho porque não tinha dormido naquela noite. Minha avó nunca mais tocou o violino. Ela o guardou e proibiu música em casa. Sei que é verdade porque vi algumas fotos antigas dela tocando. Quando minha mãe tinha idade suficiente para perguntar por que não podiam tocar música, minha avó disse: "A música abre portas. Algumas portas devem permanecer fechadas", e contou-lhe aquela história. Minha mãe me contou essa história com uma risada nervosa, tentando desconsiderar como paranoia da mãe. Mas eu pude ver nos olhos dela, o jeito como olhavam para o meu novo violino. Ela não acreditava na história, mas acreditava. Eu sabia que foi meu pai quem a convenceu de que tudo aquilo era mesmo uma bobagem. Toquei pela primeira vez ontem à noite. Foi apenas uma melodia simples, algo que inventei na hora. Falta-me o talento da minha avó, devo acrescentar. Adormeci rapidamente, sentindo-me estranhamente em paz. E então sonhei. Era um campo, exuberante, dourado, perfeito. Ao longe ouvi sussurros, suaves, indistintos, mas inconfundíveis. Quando acordei, ri disso. Claro que eu sonharia com música. Acabara de tocar violino pela primeira vez. Meu cérebro estava processando aquilo. Fazia sentido. Mas esta noite, não tenho tanta certeza. Os sussurros estavam mais altos desta vez. Não eram exatamente palavras, mas pareciam gratidão. Como se alguém ou algo estivesse agradecido por eu ter tocado. Não consigo explicar. Não quero acreditar. São apenas sonhos. Quer dizer, eles têm que ser. Certo? O Diabo na Floresta. Meu avô sempre foi um homem quieto. Ele foi caseiro em uma fazenda que acabou ficando de sítio para ele quando o dono morreu.
Ele sempre teve um rosto bem marcado por conta do sol e a gente costumava passar as férias com ele no sítio. Ele sempre deixou a gente fazer de tudo no sítio, menos uma coisa. Quando era lua cheia, ele não deixava ninguém sair de casa. Meu pai me disse que foi sempre assim. Ele me contou que cresceu com a mesma regra. Hoje em dia ele achava besteira, mas disse que a gente tinha que ficar em casa por respeito ao meu avô, afinal era a casa dele. Uma noite, quando eu tinha uns 14 anos, meu pai decidiu me contar uma história que ele ouviu dos vizinhos e que depois o pai dele confirmou. Ele disse que muitos anos atrás, meu avô e 2 amigos estavam brincando num bosque. Eles deviam de ter 12 ou 13 anos de idade. Não mais do que isso. Mas naquela época, os pais não se preocupavam em deixar a criança solta. Mas acontece que eles voltaram com um amigo a menos. O outro amigo do meu avô falou de garras e olhos brilhantes, jurando que era um lobisomem que tinha atacado o amigo e que eles correram. Os mais velhos foram procurar o garoto e acharam ele morto, cortado e mordido. Os vizinhos falaram de onça, cachorro, mas tinha uns que acreditaram na história de lobisomem. E sim, tinha acontecido na lua cheia. Não dava para culpar meu avô pelo trauma. Acho que foi nesse ano que eu decidi desobedecer meu avô. Eu já era velho bastante para saber melhor. Mas sempre tive em mim esse negócio de querer provar que as histórias são só histórias. Acho que é uma forma de eu me convencer também. Então a minha ideia era ir pro bosque escondido, ficar lá meia horinha e voltar. Esperei até que todos fossem dormir e saí, tomando cuidado para não fazer barulho. Eu já estava quase no portão quando ouvi o rangido da porta da varanda atrás de mim. Onde você pensa que vai? Eu congelei. A voz do meu avô era calma, mas carregava um peso inconfundível. Ele me levou de volta para dentro, onde me deu uma longa e silenciosa bronca. Falou de responsabilidade, de respeitar as regras daquele lugar. Eu revirei os olhos e disse que não era mais uma criança. Vô, não tem esse negócio de lobisomem, eu disse, minha voz carregada com a arrogância que só a juventude pode ter. Para minha surpresa, ele concordou. Eu nunca falei de lobisomem. Isso aí foi o Gabriel tentando entender aquilo. Seu acordo me pegou desprevenido. Então o quê? Perguntei. Que tipo de animal só ataca durante a lua cheia? Ele me encarou por um longo tempo, seu rosto uma máscara de algo que eu não conseguia identificar. Então ele se inclinou para mais perto e disse com a voz baixa: não é um lobisomem. Não é um animal. É o diabo. Eu nunca fui particularmente religioso, nem mesmo quando criança, mas teve alguma coisa nas palavras dele que me deram um calafrio. Homens cristãos antigos têm uma maneira de dizer diabo que faz você acreditar. Abri a boca para argumentar, mas parei quando notei o rosto dele. Sua mandíbula tremia, seus lábios se contraíam como se estivesse lutando para conter algo. Eu pedi para ele explicar, mas ele disse que eu era muito novo. Talvez quando você for mais velho. Ele se levantou e me deixou ali sentado, em silêncio. Naquela noite, fiquei deitado na cama, olhando para o teto, incapaz de tirar suas palavras da cabeça. O diabo. A convicção da voz dele pairava na minha mente como uma sombra indesejada. Então eu ouvi os sons. Eles vinham do mato, fracos a princípio, um leve estalar de folhas, galhos se mexendo, o ocasional som de algo quebrando. Mas então os sons ficaram errados. Não era o grito de um animal, nem o uivo do vento. Era outra coisa. Um som gutural, uma vibração baixa que parecia ressoar no meu peito. Um som que fazia minha pele se arrepiar. Naquela noite sonhei com a floresta. Ela estava mais escura do que eu jamais havia visto. As árvores altas e retorcidas, seus galhos se estendendo como mãos esqueléticas. À distância, vi uma figura. Não era um homem, nem um animal, mas algo entre os dois. Seus olhos brilhavam fracamente, e sua presença me encheu de um medo que eu não conseguia explicar. Nas mãos segurava uma criança morta. Quando acordei, pedi ao meu pai que voltássemos para casa. Não disse o motivo. Anos se passaram, e eu ainda não sei o que meu avô viu naquela noite na floresta. Ele nunca mais falou sobre isso, mas toda lua cheia, os sonhos voltam.